O mundo está em constante evolução e as empresas também. A forma como elas são administradas mudou muito. Hoje elas têm acesso a tecnologias que antes eram inimagináveis e elas usam essas tecnologias para melhorar aí a sua tomada de decisão. E na aula de hoje a gente vai abordar um pouco sobre algumas dessas tecnologias. Vamos lá? Essa é a disciplina Gestão de Indicadores, eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai falar sobre painéis de controle e sistema de informação. Qual que é o objetivo da nossa aula? É abordar o tema do Business Intelligence, o BI, e sua importância nas organizações modernas e discutir a relevância dos painéis de controle e sistema de informação na análise estratégica. Então, esses painéis de controle, sistema de informação, o BI, são tecnologias que vão facilitar, essa tomada de decisão da empresa. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Começando pelo Business Intelligence, o nosso BI, que é o conjunto abrangente de técnicas, processos e ferramentas voltadas para coletar, analisar e transformar informações brutas em insights acionáveis. Então, através do BI, a gente vai pegar ali e coletar dados. Com base nessa coleta, a gente analisa e transforma isso em algo. Então, algo que era bruto, que não tinha ali por si só, não fazia muito sentido, a gente transforma em algo que pode ser analisado e a partir daí a gente pode tomar decisões estratégicas. E eles proporcionam, o BI proporciona às organizações uma visão clara e abrangente de seus dados, capacitando gestores e tomadores de decisão a compreender melhor o contexto em que opera. Para tomar decisão informada, as pessoas precisam de dados de informação. Então, para a gente fugir daquele negócio do feeling, eu acho que é melhor, da opinião, a gente precisa de dados e o Business Intelligence é uma das ferramentas que vão aí ajudar a gente a ter esses dados, a analisar esses dados e posteriormente tomar decisões aí mais assertivas, mais objetivas. Vamos falar sobre o sistema de informação e o BI. A gente tem o sistema de informação que ele é responsável por fornecer uma infraestrutura necessária para coletar, armazenar e gerenciar dados. Então, a gente está falando de um universo muito grande de dados. A empresa pode coletar dados de tudo que ela quiser, com base ali no que ela pretende medir, nos indicadores. Então, a gente precisa contar com um sistema de informação que vai ser capaz de coletar, armazenar e depois gerenciar todos esses dados. Que a gente está falando de dado que vai vir do financeiro, do RH, do site de compra e venda, dos clientes, da logística, do estoque. Então, a gente está falando de um universo de dados e pode ser também dados que vêm de fora, de fontes externas, que vão falar sobre fatores externos. Então, a gente tem diversas fontes de dados e a gente tem que ter um sistema de informação que vá ordenar esses dados para que depois a gente possa ir fazer as nossas análises. Então, a gente tem o sistema de informação que vai fornecer essa infraestrutura e os dados necessários para o BI operar. O BI, para ele operar, ele precisa de dados e ele só vai conseguir isso se ele tiver esse sistema de informação que ajude nesse processo, certo? De coleta, armazenamento e gerenciamento de dados. E daí o BI, então, vai utilizar todos esses dados para fazer o que? Análises avançadas, relatórios e fornecer insights que impulsionam a tomada de decisão estratégica nas organizações. Então, o BI pega esses dados e ajuda a organizar, facilitar a análise, transforma isso em relatórios, para que posteriormente, então, possa vir a tomada de decisão acontecer. Vamos falar agora um pouquinho sobre os painéis de controle ou dashboards, que são aí, então, ferramentas visuais que fornecem uma representação gráfica e resumida de informações chaves e indicadores de desempenho relevantes para uma organização, processo ou sistemas. Então, nesse processo de análise, a gente pode contar com ferramentas aí, como os painéis de controle, os dashboards, que, como a gente pode ver nessa imagem no cantinho, vai trazer para a gente diversos gráficos, tudo resumido. Então, aqui eu tenho vários indicadores trazidos numa única tela, de forma mais interativa, colorida, bonita. E na hora que os usuários forem ali analisar os dados, eles vão ter acesso a isso, de vez de ter ali
acesso a uma planilha mal configurada ou com dados espalhados, ele vê isso tudo mais resumido, mais claro, traduzido ali, né, de forma muito mais compreensível. Então, os painéis de controle eles são projetados para fornecer uma visão gráfica intuitiva do estado atual e do desempenho em tempo real. Então, a ideia é que a gente tenha isso montado ali, estruturado, a gente só vai alimentando com os novos dados e ele vai se atualizando. Então, é algo muito mais dinâmico, a gente consegue acompanhar de forma mais em tempo real, né? De forma em tempo real. E isso vai permitir que os usuários compreendam facilmente dados complexos. Então, às vezes a gente está falando de coisas complexas para analisar assim solto, mas se a gente traduz, coloca ali, né, nesses dashboards, faz uma composição com vários indicadores que um influencia o outro, a análise fica muito mais fácil. Quais são as principais aí ferramentas, então, que a gente pode usar quando a gente fala dessa questão de montar, né, esses painéis de controle, esses dashboards? Primeiro, a gente tem o Power BI, que é da Microsoft, é uma das ferramentas aí mais difundidas, mais famosas. O que o Power BI faz? Ele oferece recursos poderosos de visualização, análise e compartilhamento de dados. Ele se integra a uma variedade de fontes de dados e fornece dashboards interativos. Então, esses dashboards são interativos. Se você, igual a gente viu lá, tinha vários gráficos. Se você quer que apareça só um, você aparece. Você quer selecionar um dado específico, você seleciona e o gráfico ali vai se modificando. Então, ele é bem interativo e traz, então, a informação de forma ali mais clara, mais objetiva. E você pode usar o Power BI para fazer isso. Outra ferramenta é o Tableau, que tem aí a função, né, de reconhecimento, que ele é reconhecido pela sua facilidade de uso e visualizações avançadas, também permite aí a criação de dashboards interativos e relatórios e oferece integração com várias fontes de dados e suporta análise de dados em tempo reais. Então a gente vê que aqui sempre tem essa questão, né, de integrar o quê? Com variedade de fontes de dados, esse também, porque a gente precisa de todos esses dados vindo de várias fontes, que às vezes vem de mais de um sistema, a gente precisa concentrar esse único local e a partir daí fazer esses dashboards, montar esses relatórios. Então essas ferramentas possibilitam isso. Outras ferramentas, a gente tem o QlikView e o QlikSense, que oferecem uma abordagem associativa para análise de dados, permite explorar, né, relações entre diversos conjuntos de dados. Então, são mais algumas ferramentas que a gente pode utilizar. A empresa provavelmente vai escolher uma dessas aí conforme a sua necessidade, mas para a gente entender o que está disponível aí no mercado. Além disso, a gente tem o Google Data Studio, que é uma ferramenta aí gratuita que permite criar relatórios e painéis interativos usando dados do Google Analytics, planilhas do Google e outras fontes de dados. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem brincar um pouquinho mais, essa ferramenta é gratuita, então vocês podem acessar, usar, né, alguma base de dados e arriscar aí nesse universo dos painéis de controle. A gente também tem o Looker, que é uma ferramenta de análise de dados que permite criar dashboards personalizados e relatórios visualmente atraentes. E eles também possuem recursos avançados de exploração de dados e colaboração. Então, com base nessas ferramentas, a empresa vai ver qual atende melhor às suas necessidades e contratar ali a ferramenta ou usar o Google Data Studio, que é gratuito. Bom, agora que a gente falou um pouquinho, né, sobre essas ferramentas, a importância desse sistema de informação, que o BI traz, né, essa forma da gente analisar mais profundamente os nossos dados, depois a gente pode representar tudo isso em painéis de controle, em dashboards. Vamos para o nosso momento aí de na prática, vamos conhecer nossa situação problema. Bom, então a gente tem a empresa XYZ que enfrenta uma queda nas vendas e na satisfação do cliente. Mas a gestão, ela tem dificuldades em identificar as causas e tomar decisões estratégicas eficazes. Então, ela identificou o problema. O que é o problema? É a queda nas vendas e está com problema na satisfação do cliente, mas ela não sabe por quê. O que está ocasionando isso? Então, ela tem que descobrir isso. Então, a empresa ela busca urgentemente uma solução que integre ferramentas avançadas de análise de indicador e painéis de controle
para obter insights profundos e tomar decisões informadas, visando realizar seu desempenho no mercado. Então, ela quer se utilizar dessas ferramentas aí para poder identificar a causa raiz de todos os seus problemas e melhorar aí seu desempenho. O que ela pode fazer então? Primeiro, ela tem que fazer a avaliação de indicadores chaves. Ela vai identificar os principais, indicadores para o setor varejista, que é onde ela está inserida, como venda, satisfação do cliente, margem de lucro, entre outras. Então, ela é uma empresa varejista e ela vai usar indicadores relacionados ali ao seu setor para fazer essas análises. Então, o primeiro passo é identificar esses indicadores. Segundo passo, ela tem que implementar uma ferramenta de BI. Então, ela pode escolher implementar uma ferramenta de BI como o Power BI, que possibilita a conexão com diversas fontes de dados, consolidando informações de venda, feedback do cliente e outros dados relevantes. Então, pode ser que a informação das vendas venha de um lugar, a da satisfação de outro, e através do BI ela consegue consolidar tudo isso, essas informações de diversas fontes de dados, e a partir daí trabalhando, com esses dados para fazer suas análises, usando esses indicadores já pré-definidos. Depois, com base em tudo isso, ela pode também desenvolver painéis de controle, onde ela vai painéis que vão fornecer uma visão holística, ou seja, uma visão completa do desempenho, permitindo a análise em tempo real e a identificação rápida de áreas de melhoria. Então, isso aqui a gente está falando de uma análise que ela é contínua, Vai se pensar em todo esse processo, vai ali implementar, pensar nos indicadores, escolher a ferramenta, criar o dashboard e continuar monitorando isso ali em tempo real. Então, é importante, pensar em algo que seja duradouro e algo que possa aí acompanhar as tendências da empresa. Ela também pode se usar de análise preditiva para antecipar tendências e oportunidades, possibilitando a empresa tomar decisões proativas e estratégicas. Então, análises preditivas são análises aí mais profundas, que vão usar de estatística mais avançada, para ela identificar, então, essas tendências e oportunidades. Ela também tem que treinar a equipe. Ela precisa ensinar a equipe como utilizar essas novas ferramentas, garantindo que os colaboradores possam explorar e compreender os dados de maneira eficaz. Então, quem vai estar envolvido nesse projeto, vai lidar com essas ferramentas, precisa ser treinado para tirar o melhor proveito dessas ferramentas. E, por fim, a gente tem o monitoramento contínuo. É preciso, então, revisar periodicamente os indicadores e ajustar os painéis de controle conforme necessário. Então, a gente tem que ver se os indicadores ainda estão de acordo com as necessidades da empresa, porque pode ser que ela tenha resolvido, por exemplo, a questão da satisfação do cliente, então, e vai priorizar outra coisa no momento, então vai ter que fazer alguma mudança ali na lista de indicadores, chaves ou no dashboard para atender ali as necessidades. Bom, então na aula de hoje a gente entendeu um pouquinho mais sobre essas tecnologias que vêm cada vez mais aí sendo inseridas nas realidades das empresas. E hoje, igual existe até a profissão, analista aí de Power BI, pessoas que realmente têm esse treinamento, para lidar com essas ferramentas, montar esses relatórios, para a gente ter a ideia de como de fato está crescendo tudo isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um grande abraço!